vai pedir para desligarem as câmeras. Ficamos eu, Jace, só um pouquinho, Inês e a professora Maria Luísa. Aí depois voltamos. Que eu conheci, tinha cabelos pretos. Deixamos, tá, Lula? A gente faz O Leandro está com a câmera ligada ainda. Hein, Luli, quando eu conheci você assim, num evento da FEPES, você tinha um cabelo pretão. E agora você tá assim, bonitona. Tá muito legal. Bom. Eu mudo sempre, que é para guardar a idade nas fotos. É uma boa estratégia. A gente, então, começa, né, o evento de hoje agradecendo imensamente a professora Maria Luísa Susequinde, nossa convidada, muito especial, e agradecer a presença de todos. A gente está em quase 100 aqui, certamente esse número vai aumentar. E seja muito bem-vinda, professora. Certamente vai ser um dia assim, de muito conhecimento aqui para a gente, um tema muito interessante. A gente, nem me apresentei, eu sou a coordenadora atualmente, né? A gente acabou de fazer uma transição e a Jaciara é a coordenadora adjunta, estamos juntos aqui e dando as boas-vindas. Jaci, se você quiser dizer alguma coisa, depois nós vamos te deixar com a professora Inês, tá? A gente sai e a professora Inês foi convidada para mediar essa aula inaugural e tenho certeza que vai ser muito interessante. Jaci, com você, eu já vou desligar minha câmera aqui. Oficialmente. Só das boas-vindas, falar assim que você está sendo muito esperada e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante, dialogar com você. Vamos embora. Inês, agora é com você. Muito bem. Só que, para mim, eu estou congelada. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Então, tá bom. Se sou só eu que estou achando que eu estou congelada, tudo certo. Gente, apresentar a Luli é facinho, porque ela é o máximo, mas é difícil porque a Luli é uma mulher que não muda só as cores do cabelo, ela é uma pessoa extremamente versátil, plural, cheia de caminhos na vida que a trazem até nós hoje aqui. E exibir os talentos da Luli, para mim, de certa forma, um exibicionismo pessoal, porque eu tive a honra e o prazer de ser orientadora do doutorado da Luli, que hoje está aqui conosco na sua condição de professora do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde ela também atua na pós-graduação, no programa de pós-graduação em educação. A Luli também atua fortemente nesse momento como primeira secretária nacional da ANPED, a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Ela antes foi coordenadora do GT Currículo da ANPED e foi segunda secretária nacional, agora ela é primeira secretária nacional, com uma carreira, portanto, sólida no campo da representatividade dos educadores, dos pesquisadores em educação desse país. A Luli também é, nesse momento, cientista do nosso estado, FAPERJ, e pesquisadora de produtividade do CNPq. Eu já contei que eu tive o prazer de ser orientadora do doutorado da Luli, no PROPED, lá na UERJ. A Luli, antes, tinha feito licenciatura em História na PUC, depois ela fez um mestrado que tem um título bonito, que chama-se Magister Science, nem sei como é que pronuncia, pelo CPDA da Rural, né? E ela fez ainda um pós-doutorado sob a orientação do William Piner, professor emérito, na Columbia Britannica University, no Canadá. Ela lidera um grupo de pesquisa no CNPq, na Unirio e cadastrado do CNPq. Ela é da Associação Brasileira de Currículo, da Associação Americana de Estudos Avançados em Currículo, da Associação Americana de Pesquisa em Educação,
fora outras coisinhas que a gente faz juntas sempre que pode, em associações mais locais, com as nossas amigas, colegas e parceiras. Ela não é um polvo, mas parece, porque ela trabalha em muitas frentes ao mesmo tempo e, como vocês vão poder escutar pela fala dela agora, sempre com a maior competência e alegria e simpatia. Queridíssima, você está com a palavra, eu vou tirar a minha câmera também, para você compartilhar aí o seu PowerPoint, e fique à vontade para fazer a sua aula, ok? Obrigada, Inês. Muito obrigada por essa apresentação tão generosa. Eu fico ainda com mais responsabilidade de corresponder a todos esses adjetivos. Muito obrigada, Rita, Jaciara, todos os colegas presentes. Eu fiz um dever de casa aqui. Quando Inês me convidou, eu sabia que eu ia falar para um público que está fazendo, né, uma discussão de pesquisa, então a gente combinou sobre o que eu ia falar, e a ideia era tentar trazer um pouco, né, essa discussão que nos parece hoje tão atual, né, com alguns termos que têm feito parte dos nossos debates, seja na academia ou mesmo em debates da mídia, como interseccionalidade, decolonialidade, pós-estruturalismo, e como é que a gente, de alguma maneira, enreda isso tanto no entendimento da questão dessa virada epistemológica que é proposta pelo Boaventura de Souza Santos, mas também no contexto das pesquisas em currículo que particularmente me interessam, né? Então, é importante marcar aqui que a gente está falando de uma discussão, né, que é tanto a da interseccionalidade quanto a dos estudos feministas e decoloniais, é uma discussão que vai frequentar a academia desde, digamos, a segunda metade do século passado, né? Mas ela é uma discussão que nasce nos movimentos sociais, né? Ela é uma discussão que nasce na própria resistência da sobrevivência dos povos que foram alvo do sequestro e dos genocídios, das conquistas, das guerras permanentes, dos processos de colonização, e das lutas sociais, das lutas operárias, das lutas antirracistas. Então, é importante marcar, né, que, a meu ver, qualquer cartografia no campo da educação, né, pesquisas que envolvam a escola, a universidade, a formação de professores, né, nos exigem hoje dizer sobre as relações de opressão que são sobrepostas, né, e essa é uma síntese tentadoramente perfeita daquilo que os movimentos teóricos têm procurado entender como interseccionalidade. Kimberlé Crenshaw, professora, pesquisadora do campo do direito na UCLA, nos Estados Unidos, foi quem constituiu o termo, mas ela mesma diz que a própria ideia é um desafio, porque é abordar a diferença dentro da diferença. Então, percorrer esses territórios das guerras permanentes, nessa ideia de desenhar o mundo, entender o mundo e representar o mundo com outras imagens, e uma das imagens que a gente recorre é a imagem do mapa abissal, né? Um mapa abissal cujas linhas são abalroadas pelas conquistas dos movimentos sociais, pelas conquistas legais, pelas conquistas dos conhecimentos, mas que também se movimentam numa direção de reação. Essas linhas se sustentam em velhas ideias, né, mas, ao mesmo tempo, se populariza a ideia de descolonizar, né, de colocar conhecimentos no plural e de advogar que os conhecimentos que a gente entende como ocidentais, capitalistas, coloniais, brancos e heteropatriarcais, cis-heteropatriarcais, são hegemônicos. Eu vou tentar exibir um pouco aqui. A própria imagem, né, da Crenshaw.
Então, ela que desenvolve essa ideia de que tem uma teoria interseccional e que, portanto, para você advogar na defesa de uma causa, é preciso entender mais do que a classe social onde essa pessoa se coloca. É preciso entender todas as secções, as intersecções de opressão e discriminação a que essa pessoa é sujeita. Portanto, a gente começa dizendo que todo esse movimento acadêmico, né, que dialoga com uma experiência social originária e de resistência, dialoga fundamentalmente com epistemologia crítica, né? Não dialoga a partir de Crenshaw, porque se a gente for olhar todo o pensamento de Marshall Berman, né, e dos críticos, fundadores da ideia de pós-modernidade, já se sustenta numa revisão crítica do próprio pensamento marxista. Então, o próprio Hobsbawm, né, vai lembrar que o século XX é o século que encerra a possibilidade das ciências europeias de entendimento, das ciências eurocêntricas de entendimento do mundo, né? E é nesse período que a gente está entendendo com Fanon e também com a imagem do Rui Torres Garcia, que as pessoas do Novo Mundo foram dissecadas sob olhos que eram os olhos considerados reais. Bourdieu, que também faz todo um movimento dentro do campo da epistemologia, também a partir da segunda metade do século passado, lembra que conflitos intelectuais são sempre conflitos de poder, que têm uma dimensão política específica e também uma dimensão científica, né? E que a gente não pode considerar esses movimentos teóricos sem pensar esses aspectos, né? Então, esse frame, esse quadro teórico epistêmico é um quadro que entende que a gente se fundamenta num modo de produzir conhecimento que é monocultor e que tem como característica marcante a impossibilidade da copresença. Então, divide o mundo em dois lados da linha, um lado da linha existe e o outro lado da linha desaparece, à medida que a própria realidade se torna inexistente. Para conversar, então, sobre o que eu estou tentando argumentar, eu tenho 3 noções que me parecem importantes. A própria noção de epistemicídio, né, de que a gente tem um modo de produção de conhecimentos ausentes, invisíveis e não existentes, né? Baseado na ideia de um mapa, de um pensamento abissal, cujas linhas jogam para o lado de lá aquilo que é produzido como inexistente, embora dentro da linha, né, Inês, a gente tenha vários graus de exclusão e de produção de subalternização, no modo de produção de conhecimentos que são sempre se opõem sempre a ignorâncias. Contribui para essa abissalidade aquilo que a antropóloga Gayle Rubin chamou de um sistema sexo-gênero, né? E que, portanto, a revisão da historiadora Gerda Lerner vai chamar a atenção para que as relações de dominação e subordinação, que são pautadas em troca de obrigações, sujeição e proteção, elas são muito anteriores ao próprio desenho da classe. Argumento, então, mais uma vez, revisando o marxismo, de que não só a gente tem um sistema de classe, mas a gente tem um sistema sexo-gênero que distribui recursos, propriedade e privilégios, mas que a gente também tem, além disso, um sistema patriarcal que se alimenta do machismo, assim como o sistema escravocrata se alimentou do racismo, né? Que é uma relação de dominação, subordinação anterior à própria concepção da família, do Estado e a propriedade privada. A primeira propriedade privada é a mulher. No século XVII, já em contato com as culturas que vão ser consideradas inexistentes, espaços vazios, né? Ainda dentro do continente europeu, a gente pode ver uma divisão
fundadora desse sistema sexo-gênero, né? E o Shakespeare traduz isso numa bela imagem, que é abaixo da cintura são centauros, muito embora mulheres para cima. Até a cintura, os deuses é que mandam, para baixo, os demônios. Ali é o inferno, escuridão, abismo sulfuroso, calor, fervura, cheiro de podridão. Esse é o século XVII, que está assistindo à colonização, aos sequestros, à escravidão, e que está assistindo também ainda às fogueiras da Inquisição. A Silvia Frederic faz também uma revisão da crítica da economia política e adiciona um fator à equação da acumulação, daquilo que Marx vai chamar de acumulação primitiva de capital, que é a ideia de que, para existir o trabalho assalariado, existia uma relação simbiótica e contratual, não só com a escravidão, mas também com o trabalho doméstico compulsório. Gerar, alimentar, vestir, cuidar das futuras classes trabalhadoras, fazia parte também da possibilidade de constituição do sistema capitalista. E quando a gente diz que as mulheres, junto com Frederic, pagaram o preço mais alto com seus corpos e suas vidas, no extremo dessa linha, são, obviamente, as mulheres negras que estão pagando preços ainda mais altos com seus corpos e suas vidas. Então, o epistemicídio é um movimento de produção de conhecimentos ausentes que acontece para e passo aos genocídios, que se fundamentam no colonialismo, no capitalismo, nos processos de deslocamento, de sequestro, de desestruturação de territórios e sociedades, de negação, isso é importantíssimo, né? Negar a religião, a cultura, a língua, mudar os nomes, desumanizar. Desumanizar quem cria aquele conhecimento, aquela cultura, também é importante para que você possa assassinar todo um povo e todo um conhecimento, toda uma história. Né? São histórias que não vão ser encontradas nas árvores genealógicas. E é importante lembrar que a gente está falando de todo um conhecimento racializado que tem bases científicas e teológicas. Essas linhas, então, que para Boaventura de Sousa Santos dividem aquilo que é o mundo que existe do mundo que é tornado subjugado e inexistente, né? Que são essas 4 linhas de dominação do epistemicídio, são também as linhas que fundamentam as muitas formas de epistemicídio, que são formas históricas, como registra o Itamar Vieira Júnior, autor do romance que está muito falado, O Torto Arado, né, quando ele fala do episódio já de 1840 de 2 navios negreiros que afundaram e não afundaram, encalharam e simplesmente deixaram que as pessoas morressem dentro que as pessoas escravizadas, que iam ser escravizadas, morressem dentro deles, e em um deles ainda tiraram os escravos homens e fortes que pudessem ainda servir para o trabalho. Mas isso também está registrado na própria teoria do Mbembe, quando ele chama a atenção que hoje o sistema capitalista, né, é um sistema de necropolítica, de necroliberalismo, né, que alia a burocracia, o capitalismo e os resquícios do colonialismo, mas isso também está no século XIX, na própria constituição da colonialidade do Congo belga, onde a lógica do sacrifício sempre operou com a ideia de que alguns corpos podem ser descartados. Quando a gente olha os números da Covid, a gente sabe que a gente está falando de linhas de longa duração, né? E a gente vai, por exemplo, seccionar por escolaridade
os óbitos e vê que morre 3 vezes mais pessoas sem ensino superior do que com, mas a gente também vai seccionar esses números e ver que a maior parte de pessoas mortas vai estar na população negra, periférica, nas mulheres, mães solteiras. Que está nas imagens que povoam os nossos museus e livros de história, mas também está nas imagens recentemente gravadas nas paredes das universidades, porque são conhecimentos presentes da epistemologia, do modo de produzir conhecimento que a gente tem. Está na possibilidade de dividir entre aqueles que merecem ficar e os que têm que ir embora, né? Está na desumanização de muitas pessoas. E está nos desenhos curriculares, com os epistemicídios de gênero, etário, né? As crianças não sabem e os adultos ainda não sabem nada, dos povos originais, dos conhecimentos escolares, que são piores do que os conhecimentos científicos, das literaturas, das artes, dos desenhos que hierarquizam quem tem mais tempo, quem tem menos tempo na formação. E, portanto, se a gente quer falar, né, de um movimento de outras epistemologias, de colocar a epistemologia no plural e pensar, né, repensar a tese 11, né, e pensar junto com intelectuais, inclusive como a Lélia Gonzalez, que fundaram as ciências sociais, a teoria social no Brasil, né, que evocava a necessidade de um português, de um português brasileiro e preto, né? Assim como Ailton Krenak lembra que existem outros jeitos de estar na Terra, além daquele que parece uma concepção de verdade e única. Pensar, então, um deslocamento epistemológico na direção dos estudos feministas, pensar um deslocamento epistemológico na direção da intersecção, na direção dos estudos do Sul, na direção da justiça cognitiva, nos exigem, né, considerar aquilo que, em 1997, um indiano que inspirou Boaventura de Souza Santos a cunhar a noção de justiça cognitiva, o Shiv Vaishnathan, né, ele dizia que existe um carnaval de conhecimentos, tecnologias e desenvolvimentos, e que é preciso fazer justiça ao que outros povos já produziram em termos de conhecimentos, tecnologias, e ele está particularmente falando da Índia, com tradições milenares, por exemplo, no campo da agricultura, né, em detrimento da ciência agrícola europeia. Reconhecimento da pluralidade da existência de conhecimentos vítimas dos epistemicídios da ciência e da técnica da modernidade é o movimento que a gente propõe de justiça cognitiva, ou seja, a própria ideia de uma justiça social global, para Boaventura de Souza Santos, né, exige uma forma de pensar pós-abissalmente. Pós-abissalmente não quer dizer deixar o abismo para trás. Quer dizer reconhecer o papel do abismo nas formas de produção de conhecimento. E, assim, trabalhar com as escrevivências, não como histórias para ninar a casa grande, mas sim como movimentos políticos, epistemológicos e metodológicos para criar outras formas de conhecer que possam se opor sem jogar fora os conhecimentos e a epistemologia europeia, que funciona no singular, mesmo a crítica. Deslocar, descentrar, não é jogar fora, é criar outros centros, né? Então, para Boaventura, a gente está fazendo uma outra ruptura epistemológica que se movimenta de modo ecológico. Ecológico que reconhece não
outras totalidades de conhecimentos, mas a impossibilidade de uma totalidade, a impossibilidade de uma epistemologia geral, ao contrário, a ideia de que existe sempre uma ecologia de conhecimentos, né? Então, reconhecer a ecologia de saberes, né, é pensar que existe um conjunto de epistemologias que partem da possibilidade da diversidade do mundo, da existência de redes de conhecimentos e subjetividades que atuam contra a hegemonia. Esse reconhecimento, para Boaventura, é em si mesmo uma retomada, uma releitura da tese 11 do Karl Marx, né? Por quê? Porque, ao provocar o descentramento do Norte, primeiro a gente reconhece que não há epistemologias neutras, com Marx, né? E as que clamam selo são as menos neutras. Segundo, né, com Boaventura, a gente reconhece que a reflexão epistemológica deve incidir nas práticas de conhecimento e impactar nas outras práticas sociais. Ou seja, a gente está falando de descolonizar ou decolonizar a universidade. A gente está falando, então, que conhecimento é deslocamento, é um movimento de luta permanente, processual, contra o pensamento único, lugar único, a voz unívoca, a homogeneização, a hierarquização. Então, por isso, Boaventura nos oferece a ideia de metodologias não extrativistas. Não extrativistas no sentido da colonização extrativista, né? Então, o que ele propõe é que a gente entre no pacto com as pessoas que combinaram de não morrer, com as pessoas que sobreviveram das queimas das bruxas. Com Krenak, então, a gente precisa entender que esses conhecimentos, essas outras epistemologias, elas estão em narrativas, elas estão em histórias, em músicas, em viagens, em conversas, né? E, segundo ele, o Ailton Krenak, essas práticas nos ensinam mais do que a gente tem aprendido na humanidade, né? Não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, né? E isso talvez tire um pouco da vaidade, né? Ele chama de vaidoso, o Boaventura chama de um pensamento arrogante. O Boaventura diz que, então, essas metodologias, que as metodologias embora as metodologias não sejam descolonizáveis, né? A gente pode ver que elas podem ser reconfiguradas e utilizadas para fins contra-hegemônicos. Essa descolonização consiste em processos capazes de produzir conhecimentos aceitáveis, confiáveis, de modo não extrativista, ou seja, através da cooperação, né, das interações e das combinações, negociações. O George Marcus, né, que liderou um movimento que se chama epistemologia pós-moderna, né, ou epistemologia das sociedades complexas, ele clama, então, aí já entrando mais no campo da metodologia, né, pela reinvenção da pesquisa de campo. Ele diz que é urgente a necessidade da gente enfrentar, né, o domínio da mise-en-scène malinovskiana, que se popularizou no campo da metodologia para as ciências sociais, e eu arrisco dizer que se tornou praticamente incontestável, por exemplo, nas práticas de estágio, né? E é o padrão da modalidade tradicional da pesquisa de campo antropológica. O Marcus diz que a gente precisa reinventar as técnicas, os limites, a função da pesquisa de campo, que a gente tem que livrar os estudantes dessa cultura poderosa, né? Que se dissemina, né? Mas a gente precisa deixar que os consumidores possam criar, e a gente precisa reconhecer, como diz o Certeau, as marcas dos consumidores pelos seus territórios, pelos territórios que eles passam, né? Uma teoria que contribui muito nessa direção é a própria ideia da desconstrução derrideana,
né, que é uma operação aplicada deliberadamente sobre o discurso, entendendo que no próprio texto você tem a sua lógica de desconstrução. Esse também é um movimento importante, né, da teoria, o papel da teoria como um papel de desestabilização, como nos lembra Alice Lopes. O próprio Bourdieu também pode ser evocado aí como alguém que fez o primeiro desses movimentos lá nos anos 50, para nos lembrar que não é possível pensar método sem a gente... aprendi. Vou falar um pouco. Que não é possível a gente pensar método achando que o método é uma coisa constante e que pode ser aplicada e reaplicada. Logo ele, o Bourdieu, disse isso, né? Que, digamos assim, é vítima de tantas vezes os métodos e as teorias dele serem reaplicadas, né? Ele era tão preocupado com isso que alguns dos seus críticos dizem que ele tinha um estruturalismo genético, né? Porque ele dizia que o método nunca pode ser estudado separadamente das pesquisas aonde ele é empregado. Por isso ele dizia que o que se tem que fazer é uma inversão metodológica, né? O método para Bourdieu era um ofício, um modus operandi que estava sempre presente nas peças do nosso trabalho. Ou seja, vou chegar no cotidiano, né? Algumas dos primeiros trabalhos do campo dos estudos dos cotidianos, nós dois com os cotidianos em educação, como o estudo do Luiz Carlos Manhães, vai nos lembrar que pensar é uma tática de praticantes, né? Concertou, uma sabedoria elaborada na vivência, na reflexão, né? Sobre os conhecimentos e processos e que nos habilita a relacionar produções sociais e a subjetividade que nelas existe. Ou seja, o cotidiano é um território local de interseção dessas linhas abissais com as produções que de fato existem, né? A Clifford Geertz dizia: o que existe é o local, né? Onde a gente tem sempre que enfrentar a fantasia de harmonia. Para Janet Miller, uma pensadora pós-estruturalista do campo do currículo, para a gente conseguir pensar o local do currículo, o local da epistemologia, o local da pesquisa em educação, a gente precisa admitir que todo local é uma comunidade de dissenso, trabalhando, lutando, e que as tensões não são solucionadas, elas são manifestações dos próprios encontros e significações. Então, as contribuições para a minha forma de pensar, acho que eu pulei são os estudos dos cotidianos, as epistemologias do Sul, os estudos feministas, os estudos decoloniais, Michel de Certeau e a ideia do ordinário, do saber comum, as teorias pós-estruturalistas, pós-fundacionais e mesmo o antigo paradigma indiciário. Rapidamente, eu não sei quanto tempo, eu acho que eu já falei mais de meia hora, né? Falou um pouquinho menos, falou 28 minutos. Mas tá você bom, tá ótimo. Mas não tem problema. Então tá ótimo. Tome seu tempo, sem problema nenhum. Tá ótimo. Então, olha só, então nem vou tirar aqui, vou deixar a imagem. Era sair imagem se precisasse, se estivesse no tempo. Bom, então, eu vou tentar dar uma entrada aqui nas políticas educacionais para fazer esse recorte interseccional, né? Quando a gente pega, por exemplo, desde 2013, mas principalmente a partir de 2016, a gente vai ver uma série de ataques a programas da educação, a gente vai ver ataques à legislação, aos direitos na saúde, cortes orçamentários importantes, momentos, inclusive, de criminalização da pesquisa, do conhecimento, disputas com o Pátria Educadora, com o movimento Escola Sem Partido, a extinção de programas importantes e
a consolidação de uma base curricular que os próprios autores chamam de conservadora e desideologizada, né? Então, são ataques de classe, são ataques de gênero, são ataques do campo da educação. É difícil entender o contexto que a gente está assistindo, né, se a gente usar apenas uma secção. E essa é a ideia que todos esses estudos estão trazendo, né? Para a gente pensar, por exemplo, a defesa cada vez maior do homeschooling. É claro que você tem que ir às críticas de Van Eliot dentro da esquerda, mas você tem que considerar, né, que isso vai sendo, esse diálogo vai sendo cada vez mais feito com um movimento conservador, né? Isso que ameaça as conquistas da própria ideia republicana de educação, que está presente no ordenamento jurídico legal, que foi pactuado na Constituição Republicana de 88, que fere, né, direitos adquiridos, por exemplo, dos professores, né, mas que, mais do que isso, monta um sistema de controle do currículo, né, que se agrava com a pandemia, se tornando uma oportunidade de associação das edtechs e de uma forma muito brasileira de homeschooling, de ir 2 vezes na escola, né, um híbrido aí, que favorece a voucherização e a apostilização, né, que, mais uma vez, tornam o cotidiano escolar desvalorizado. Aquilo que é criado no cotidiano não tá valorizado em nenhum desses aspectos, e isso também coroa a associação entre escola sem partido, empresários da educação, né? Como diz Hobsbawm, a associação entre a classe dos especialistas e o mercado. Bourdieu é um que também gosta desse tipo de corte, né? O próprio ministro da Educação diz: a base é plural, respeita as diferenças, mas não tem prisão à ideologia de gênero. Por isso, a Kimberly Crenshaw diz: a gente está falando da diferença na diferença. A defesa da diferença, se a gente, por exemplo, usar o arcabouço teórico do Boaventura, né, quando ele diz que a linguagem dos direitos humanos se popularizou de modo tal que hoje a gente pode permitir que uma parte gigantesca da população seja apenas objeto do discurso dos direitos humanos e não sujeito desses próprios direitos que foram feitos para isso. Nesse sentido, bom, está aí a imagem, e eu, então, estou chegando aqui no Paina, né, que tem uma longa argumentação para mostrar que como a profissão de professor é uma profissão feminina, né? Somos principalmente professoras e professoras na educação básica. As políticas de controle de currículo são políticas de controle de gênero, né? Tem sempre a preocupação da feminilização dos estudantes nos cotidianos das escolas. A gente pode ir a muitos autores que vão justificar a ideia de que é um controle do currículo, mas é particularmente interessante trazer o Todd Price, né, que traz a ideia do controle local do currículo, quer dizer, das vozes das comunidades, as vozes dos professores, dos estudantes, das entidades de bairro, de classe, que estão ali, religiosas, que estão ali presentes no local da escola, né? O Common Core, a norma comum americana para o Todd Price, como é para mim, no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, um controle sobre o local do currículo, né? E, portanto, sobre as decisões, sobre a instrução e sobre a formação. E é por isso que, nesse contexto que a gente está, faz tanto sentido que esse controle também seja um controle de gênero, também seja um controle sobre o feminino, né? E os estudos tanto de entidades de classe como estudos acadêmicos sobre os impactos tanto
do controle curricular, mas da pandemia, né, já mostram que a gente tem exatamente esse corte, né? Metade dos lares são chefiados por mulheres sozinhas, essas mulheres tiveram que trabalhar e cuidar dos seus filhos durante a pandemia, né? Então foram cada vez mais vulnerabilizados e com a possibilidade de uma escola cada vez mais híbrida, como já se oferece, por exemplo, em 300 municípios do país, essas mães têm cada vez uma posição mais vulnerabilizada e mais uberizada no mercado de trabalho. A interseccionalidade traz, inclusive, o desafio do tempo linear. Para entender a possibilidade de interseccionalizar, a gente precisa, o tempo todo, alterar a ideia de que a linearidade é uma boa lógica de entendimento. Né? Só para trazer, para a gente respirar um pouco, que eu sei que eu já estou falando há muito tempo, a gente sempre soube que o currículo planejado, o mais lindo do mundo, feito mais democraticamente, conversando, né, consultando, através de um projeto político-pedagógico maravilhoso, ele é sempre muito menor do que a experiência vivida. Né? O que acontece quando a gente tenta reduzir um ao outro, a gente já conhece muito bem. Né? Então, se a gente pensar os currículos, como Painart gosta, como conversas complicadas, né, a gente vai lembrar que são complicadas, porque as pessoas estão falando umas das outras, né? Porque professores falam não só com seus estudantes, mas com os mentores, com as famílias, com as experiências, com os conteúdos que são também conversas. Né? E essa conversa também é complicada porque é informada por aquilo que acontece fora da sala de aula, nas famílias dos estudantes, por exemplo, né? Também acontece entre todos na sociedade. É por isso que, quando a gente controla os currículos, a gente demoniza os professores. Eles vão ser sempre tornados ruins, né? Porque é impossível encontrar duas salas de aula iguais. Isso eu aprendi com Painart e aprendi com Speleta e Rockwell, que também é uma das autoras inspiradoras dos movimentos, dos estudos nos dois com os cotidianos. Nos estudos dos cotidianos, a gente caminha por diversos autores, né? Mas caminha muito pela ideia de que a gente vai trabalhar com pistas, com tramas. O Painart traz a possibilidade da gente trabalhar com as alegorias dentro dos currículos, com as redes de conhecimentos, buscando aquilo que está do outro lado do quadro, como o Samba da Mangueira trouxe muito bem para nós, né? O que está por trás do retrato que está pendurado. Então, esse movimento de decolonização e de interseccionalidade é um movimento de deslocamento, é a ideia de que conhecimento está sempre em movimento, né? E está em movimento numa direção, que é a direção do Sul, a direção do paradigma do oprimido, a direção dos colonizados, dos subalternizados, cujas vozes foram caçadas, dos cactos resistentes. É importante que, a meu ver, quando eu trago a ideia de que currículo é um controle também de gênero e sexualidade, porque mesmo que não haja uma prescrição curricular, o movimento da produção curricular sempre tem os clássicos, aquilo que nos orienta, os conhecimentos fundamentais, os conhecimentos que são base, aqueles que são as teorias impossíveis de não serem lidas, né? Então, eu tentei fazer hoje um passeio por alguns autores muito conhecidos a partir de teorias que os retomam, né? Entendendo que a gente não está jogando fora a ideia da classe quando a gente intersecciona, a gente está trabalhando com a classe, não como centro ou como fundamento da teoria social. Então, para terminar aqui, brincando um pouco com essa ideia, eu vou trazer o Paulo Freire
como homenagem a Inês, que tem discutido lindamente o Paulo Freire. Então, vou me arriscar a citar quando ele diz assim, já um Paulo Freire mais velho, ele diz, se defendendo: nunca entendi que as classes sociais, a luta entre elas, pudessem explicar tudo, até a cor das nuvens numa terça-feira à tardinha. Daí que jamais tenha dito que a luta de classes no mundo moderno era ou é o motor da história. Mas, por outro lado, hoje ainda, e possivelmente por muito tempo, não é possível entender a história sem as classes sociais, sem os seus interesses em choque. Queridíssima, muito obrigada. Obrigada. Eu acho que foi uma fala excelente, provocadora, repleta de coisas interessantes, mas como eu e você, a gente já conversa muito, eu vou dar uma chance às outras pessoas para conversarem com você sobre tudo isso que você nos trouxe, né, nessa sua aula magna, em todos os sentidos, né? Uma aluna... Muita responsabilidade, eu realmente espero que eu tenha dado conta, viu, gente? Você Olha, deu conta, tem muitos elogios para você aqui no chat, e uma aluna que observa que é incrível que eu usei ontem essa mesma imagem para falar do Sulear Freiriano na aula lá no Grupo da Graça. O que ela não sabe é que nós duas organizamos um livro e compramos o direito a usar esta imagem para colocar na capa do nosso livro. Já tem um tempinho isso, o livro já não é muito novo, né, Lu? Já tem um tempo. Está aí, ó, a nossa imagem, as duas organizadoras desse livro. Então, essa a gente compartilha também há muito tempo. Muitos elogios, todos muito contentes, mas eu gostaria que as pessoas se arriscassem a comentar, a falar alguma coisa, a provocar a Luli para desenvolver melhor algum aspecto dessa fala, para a gente poder aproveitar um pouquinho mais da presença dela aqui conosco. A gente ainda tem um tempinho para fazer essa discussão. Vamos lá, já tem gente aqui de mão levantada. O problema, como sempre, é que a gente ouve isso, ouve aquilo. Espera aí. Você quer que eu te fale quem está com as mãos levantadas? Quero, porque o meu... É a Natália Araújo Sá e depois o Túlio Melo Teixeira. Vamos lá, Natália e Túlio. Isso. Natália, abre a sua câmera para fazer sua pergunta, querida. Eu posso não abrir a câmera, porque eu Pode, claro. Era um convite, não era uma obrigação. Não, eu estou ligeiramente impactada com a palestra, e eu gostei quando trouxe para a discussão a Lélia Gonzalez, porque eu estava vendo em outros momentos que quando a gente vai falar sobre sociologia, principalmente aqui no Brasil, a gente não traz esses autores negros para falar sobre outras perspectivas também, e sobre fatos históricos no Brasil. Estou falando isso porque, enquanto professora, enquanto aluna também, né, as minhas experiências na escola, e também como professora, eu não estudei autores e autoras negras também falando sobre as questões do Brasil, sobre outras perspectivas. Então, eu venho pensando muito sobre essas questões. E aí, a Lélia Gonzalez, por muito tempo, ela ela não foi trazida para o centro do debate como outros autores da sociologia para tratar sobre temas que tratavam da própria estrutura da sociedade brasileira. Então, assim, quando você traz uma mulher, e quando você traz uma mulher negra tratando sobre temas que nos atravessam, né, na construção da nossa sociedade, eu acho muito interessante. Você trouxe
autores, autores femininas e autores negros, né? Você citou aí também a Conceição Evaristo e outros. Então, é mais por conta disso também. E algumas imagens que você colocou também que ligeiramente me perturbaram, né? Aquela foto da universidade fora pretos. E essa semana foi uma semana, de fato, estarrecedora. Você vendo ataques a pessoas negras, né, assim, de modo sistemático. Então, é por isso que eu acho que eu não liguei a câmera, porque eu estou ainda impactada, assim. As imagens elas batem muito forte, né? Mas também eu fiquei muito feliz de Obrigada. Eu respondo direto? Eu acho que é melhor esperar o Túlio fazer a pergunta dele. Se não tiver mais nenhuma, você responde essas duas enquanto espera. Tem Leandro, Inês. Já tem quem é? Leandro, depois do Túlio. Leandro. Então, pronto. 3 perguntas. Natália, Túlio e Leandro. Aí a Luli responde e a gente passa para um segundo bloco. Túlio, querido, pode falar, abre seu microfone. Boa noite, professoras. Minha pergunta se dirige no seguinte, né? Nós estamos enfrentando aí essa crise, né? Curricular, com uma defasagem muitas vezes, né? Em termos de dar conta dessas resistências, né? A senhora falou a respeito do local, mas nós sabemos que os currículos muitas vezes eles não dão conta de promover, digamos assim, no sentido cultural, de preservar certas identidades locais, culturais, né? O currículo, muitas vezes, ele é feito assim, voltado para uma política, né? Uma política de Estado, uma política, muitas vezes, ideológica, e que não contempla, em diversos aspectos, né? Uma questão da preservação da memória, da identidade. E nós sabemos também que existem instituições, né, como os órgãos de preservação da arte, da cultura, enfim, os museus, várias instituições, vários órgãos de tombamento do patrimônio também que se beneficiam dessas políticas curriculares e que também existem interesses aí que estão por trás. Então, a minha pergunta é a seguinte: se isso não tem influência nessa violência que nós estamos vivendo nos dias de hoje, se essa defasagem cultural não se apresenta na indisciplina dentro das escolas, na questão da violência, na questão dessa perda da identidade, né? Era essa a minha indagação aí. Muito obrigada, Túlio, pela sua pergunta. Leandro, abre a sua câmera, se você quiser, para fazer sua pergunta para a Luli. Habilitou? O microfone está desligado, Leandro. Seu microfone... Liguei, consegui ligar, tinha desabilitado. Maria Luísa, parabéns pela arguição. Fiquei aqui estarrecido, né? Mas gostaria assim, de uma inquietude. Na sua experiência, vivência, né? Nas suas buscas, nos seus estudos, você acha que, não sei, achismo não seria a palavra certa, talvez a questão dessa pluralidade de gênero que envolve assim, o magistério, né? Ser basicamente composto pela figura feminina, como outras profissões também, se nós formos pensar. Vou trazer um pouco para o meu campo, porque eu sou profissional enfermeiro. Na maioria, enfermeiras também são profissionais do sexo feminino. Se isso vem colaborando com o nosso histórico das mulheres estarem sempre à frente de fazer o papel de educadoras. É isso que eu tinha, assim, para fomentar. Isso me trouxe uma lâmpadazinha aqui na minha cabeça para me começar a fomentar ideias. Querida, responde esses 3, então, para a gente passar para o segundo bloco. Isso.
que já tem mais uma. Ai, gente, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pelos elogios. Deixa eu tentar me organizar aqui. Vamos lá. Eu vou começar pelo Leandro, que foi a última pergunta. Leandro, o Boaventura de Souza Santos, ele tem uma ideia que eu gosto muito, que é dos intelectuais de retaguarda. Ele diz que já basta da academia ficar ensinando os movimentos sociais e ficar ensinando as grandes ideias. Está na hora de nós, acadêmicos, servirmos de retaguarda para essas discussões. Então, eu vou usar essa ideia que eu gosto muito para brincar com a sua ideia de estar à frente, né? O Lenin, o Vladimir Ilyich, dizia que quem lidera seguindo uma multidão 2 passos à frente. Então, eu não sei se as mulheres estão à frente. Eu sei que mulheres, gays, lésbicas, pessoas trans, pessoas queer, pessoas binárias têm resistido, têm sobrevivido. Mas têm sobrevivido em situações de subalternidade, opressão, violência, exclusão e, muitas vezes, até invisibilidade, produzidas como inexistentes. Né? Então, acho que é muito importante a gente perceber que existem conhecimentos de gênero que habitam os chãos das escolas e que eles serão sempre femininos, mesmo que haja controle, né? Porque o controle, a diferença produz a diferença, né? Então, nesse sentido, né, a palavra que eu não tinha dito lá que eu gosto de, que para mim junta toda essa movimentação, né, de interseccionalizar, de decolonizar, de deslocar, de desestruturar, que é a ideia do queer, né? Que o Painter defende muito a ideia de um currículo queer. Por quê? Né? Porque é exatamente o que a minha colega, que eu não anotei o nome dela, perguntou. A gente entender que a teoria trabalha no dissenso. A teoria trabalha para incomodar, para deslocar, para desnaturalizar, para desestabilizar. Né? E por isso é importante, inclusive, usar autores que tenham esse compromisso e que tenham essa vivência, como a Conceição Evaristo, mas como a Silvia Frederic, como a Gerda Lerner, como o filósofo camaranês Achille Mbembe, como a Ailton Krenak, mas, sobretudo, a Lélia Gonzalez, que eu vou fazer um comentário particular. Eu fui aluna da Lélia em antropologia quando eu era estudante de graduação de Ciências Sociais na década de 80, tá? Porque eu sou uma pessoa antiga, eu sou formada ali no final dos anos 80. E a Lélia desaparece por muito tempo, né? Ela volta na discussão, no movimento negro, muito agora, mas ela sempre foi dissenso, porque ela sempre disse que no Brasil, ela dizia que no Brasil a gente tinha que ter um movimento afro-índio. Né? Ela já criava uma intersecção e dizia que no Brasil o movimento negro tinha que ser afro-índio. Túlio, o campo do currículo tem como definição hegemônica a ideia de que o currículo é um projeto de nação. Né? E nós que somos curriculeiros contra-hegemônicos é que questionamos isso. Né? Portanto, majoritariamente, o papel dos desenhos curriculares é desenhar, seja na forma de conservar ou de transformar um modelo de sociedade que a gente pretende atingir. Eu sou da turma que não acredita que isso de fato acontece e que isso acaba só
controlando o cotidiano dos professores, controlando a formação dos professores e, desculpem, invisibilizando, tornando desimportantes coisas que acontecem e são mais interessantes no local. E é por isso que, quando você traz junto a ideia de currículo, a ideia de preservar patrimônio artístico, eu recorro mais uma vez ao Michel de Certeau, né, que lembra que os movimentos de preservação e de destruição dos patrimônios são movimentos das próprias sociedades, e que é a gente, como sociedade, que tem que discutir o que a gente quer queimar e o que a gente não quer deixar que seja queimado. Então, acho que estou pronta para o próximo bloco, Inês. Você Obrigada. viu os blocos, Inês? Eu estou aqui atenta, eu tenho Luiz Carlos, Vera e eu mesma. Mais alguém que eu perdi? Não. Então, Luiz, está com você. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Perfeitamente, querido. Ai, que maravilha. A minha câmera não adianta que eu tinha gelicismo, que eu não posso mostrar a cara. Deve me achar muito feio. Não deixa eu colocar, estou lindo demais. Inês, maravilhoso, ouvir tua voz, arrebentou na palestra de ontem, amei, já baixei. E, Lúlio, maravilhoso. Fiquei contente, Lúlio, com duas falas suas que eu ia fazer essa pergunta e você já trouxe. A minha tese e a qualificação que eu estou escrevendo, ela é muito em cima da teoria... Luiz, a gente te ouve, mas está meio baixo. Se você puder fazer de conta que você é professor e usar assim o gogó. Tá, vou tentar melhorar mais aqui. Melhorou? Melhorou, mas vamos lá. Eu fiquei feliz, Luli. Primeiro, pela Inês, a prática ela é maravilhosa, e realmente a imagem que vocês dois usaram diz que vocês estão realmente em sintonia. O que eu queria colocar é que eu fiquei feliz quando você colocou a teoria queer aí na sua fala, porque a minha formação, eu trabalho com ensino médio, e a minha dissertação, minha tese, doutorado, a qualificação que eu estou fazendo é toda em cima de memória, e memória em cima de fala desses excluídos, desses insulados, que são colocados nessas linhas abissais. Ela parte primeiro de um comentário que o professor faz sobre um aluno negro e gay que está dançando funk no corredor da escola. E aquilo me remete à minha memória. E sobre o que você falou, sobre essa questão que o movimento negro, embora eu não faça parte do movimento do meu trabalho, é sobre o negro mesmo na escola, e entra outros elementos, que entra a questão de gênero, que não dá para desassociar em cima do ensino médio. O que agora me chamou mais a minha atenção é que ela é muito em cima das duas leis que trabalham sobre a questão da Lei 10.639 e da 11.645. Que, embora tenha tudo isso, nós estamos pesquisando, olhando e falando. Essas duas leis e da escolha do material que está fazendo a escola desse ano, novamente, que eu estou olhando, ele não privilegia de forma nenhuma essas diferenças. Você não vê o material didático utilizado trazer isso. Quer dizer, mesmo você tendo a lei 10.639 e 11.645, a questão do índio, do negro e todos esses outros que são invisibilizados e reforçam o discurso de exclusão, não é privilegiado dentro desses livros didáticos. Não trazem isso daí. E quando você tenta trabalhar isso fora dessa caixa, há eu não vou dizer que é uma repressão da escola, mas há um deixa quieto, não mexe com isso, fica quieto, e o controle dos pais que passam por aí. E eu lembrei agora, quando você falou tudo isso, sobre esse aspecto. O que você acha disso, quando estou estudando o currículo, sobre essa possibilidade? Nós temos duas leis, mas nós não termos força, né? Não digo força, as pessoas não discutirem o movimento negro, a própria teoria queer, o movimento GLBTIQ+, também não discutir esses aspectos. Vera, querida, você agora. Olá, boa noite. Luli, muito prazer. Obrigada aí pela palestra maravilhosa, viu? Muito bom. Então, eu fui aluna de Lélia também.
E aí é muito emocionante, né? Ver essa citação tua, essa referência tua, porque eu acho que ela é muito merecedora disso, né? Porque ela teve uma luta incrível para trazer toda essa temática e para romper com uma série de questões dentro da própria academia, com esse elitismo que a gente tem dentro da academia, né? Com essa dificuldade que a gente tem de lidar com determinados temas dentro da academia. E ela era uma precursora nesse sentido maravilhosa, né? Sempre desafiadora, assim. E a gente percebe, Maria Luísa, que a gente teve um avanço, né? Em alguns momentos, assim, um curto tempo dos últimos anos, a gente teve um avanço da entrada desses temas, não só na academia, mas também na sociedade, nos movimentos, uma apropriação, né? E, logicamente, um avanço dessa questão também no campo da educação. Mas estamos vivendo aí um brutal retrocesso, um brutal ataque, né, a todas as questões de direitos e tudo mais. E aí eu queria que você tocasse um pouco mais nessa questão do desafio, porque, assim, ao mesmo tempo, como é importante essa temática que você traz, né, para o campo crítico, mas, ao mesmo tempo, há uma fragmentação dos movimentos, né? A gente percebe que, assim, a minha percepção, tá? Aí eu fico muito preocupada, porque muitas vezes você percebe assim, uma fragmentação em termos de bandeiras mesmo, de bandeiras de lutas, né? Então, e hoje, para enfrentar esse contexto que a gente está vivendo, como a gente fazer sem perder as especificidades, né? Sem perder essa discussão tão significativa das especificidades, né? De todas essas bandeiras que foram conquistadas, que foram levantadas, mas também trazer a questão do geral, né? da classe, da relação com essa temática e a classe, porque para fortalecer e não fragmentar ainda mais, entendeu? Queria que você comentasse sobre isso. Obrigada, Vera. Eu vou passar a minha vez para a Eliane Cristina, que está aqui já com 2 perguntas no chat, que eu prefiro que ela faça de voz diretamente à Luli, não precisa nem redizer nada, é só ler o que você já escreveu aqui, mas eu gostaria que você fizesse as suas perguntas, até para os seus colegas, que alguns que estão sem acesso ao chat, possam saber o que você está interrogando a professora Maria Luísa. Então, Eliane, por favor, você pode fazer suas perguntas pelo seu microfone, por gentileza? Está dando para ouvir, professora? Oi? Está dando para ouvir? Tá, sim. Então, boa noite. Eu vou ler para não falar muito. Como fazer a interseccionalidade numa sociedade hierarquizada de classe? Como vencer a mentalidade meritocrática? Eu queria entender mais essa questão da interseccionalidade. Interseccionalidade é a possibilidade do diálogo, do direito de existir diferente. É possível interseccionalidade sem postura democrática? São essas as perguntas. Luli, querida, você responde essas, depois, se der, eu pergunto, porque eu vou fazer a mesma coisa depois que você responder esses 3, com a Jamara, que também tem uma pergunta aqui no chat, que eu vou pedir a ela para falar em voz alta, e aí, se ninguém mais aparecer, eu faço a minha pergunta. Mas a gente já conversa bastante, como eu disse, vamos deixar para os outros. Vamos lá? Obrigada, Inês. Então, Leandro, já respondi aqui. Deixa eu ver, agora é Luísa, organizar. Vera. Não, é porque eu vou começar pela Elaine.
Vou começar pela Elaine. Olha só, Elaine, a tua pergunta é muito legal, porque, veja, quando a gente trabalha no campo do contra-hegemônico, o trabalho da gente não é para vencer, é para existir, né? É para estar na luta, é para incomodar, né? Eu citei lá a Conceição Evaristo, a gente não quer contar a história de ninar, a gente quer incomodar o sono da Casa Grande, né? Então, a perspectiva das epistemologias do Sul, né? Se eu estou falando que são do Sul, o Norte não desapareceu. O que eu estou praticando é o descentramento, né? O que eu estou oferecendo é a possibilidade da disputa, do confronto, da desestabilização, do deslocamento, do dissenso, né? Então, esse é um pensamento que é totalmente oposto à ideia da meritocracia, né? E, ao mesmo tempo, ele é, digamos, casado com a ideia de democracia, né? Só que tem que lembrar que a interseccionalidade é um movimento teórico, é uma consolidação de uma noção teórica que propõe metodologicamente que a pesquisa e as argumentações, teoricamente, sejam feitas a partir de secções, a partir dos diversos movimentos de opressão. Deixa eu ver se agora expliquei melhor. Então, aí vamos lá. Então, se eu estou falando de movimentos de opressão, né, das 4 grandes linhas de opressão, né, o patriarcado, o colonialismo, o capitalismo e o fundamentalismo, né, eu tô limitando, né, Vera, quais são essas grandes opressões, essas linhas globais de opressões que o tempo todo desenham, né, as nossas as violências locais, né, e as inexistências e exclusões do local. Acontece que a gente conseguiu muitos direitos trabalhistas, a gente conseguiu direitos reprodutivos, direitos civis, direitos de manifestação, né? Direitos, por exemplo, todos os direitos que o movimento negro conquistou de luta contra o racismo, de luta contra a LGBTQIA+fobia, isso foi deslocando, abalroando essas linhas, né? Eu e a Inês já trabalhamos num artigo nosso com uma ideia que eu também venho pesquisando, né, de que essas linhas, ao serem deslocadas, abriram grandes fendas antigas, né, que acumularam aí uma quantidade enorme de água que voltou num tsunami que não só está afogando a gente aí com esses novos movimentos do capitalismo, né, de enriquecimento de poucos, inclusive numa pandemia de empobrecimento de milhões, mas a gente também fala, né, de um repuxo dessa onda tsunâmica que destrói ali os nossos direitos básicos que tinham acabado de ser conquistados. Então, essas forças que a gente está tentando entender, e que eu estou tentando, através da teoria e da epistemologia, interseccionalizar, a gente não está dizendo, em momento nenhum, que a gente vai abandonar a teoria da classe, mas ela não fica mais no centro da argumentação, porque essa argumentação justamente sugere a impossibilidade de um centro, a impossibilidade de um fundamento. Para entender a violência do patriarcado, mesmo a violência do patriarcado, né, como ela é uma violência que é uma violência relacional, de dominação, de subordinação, mas que é pautada numa troca de obrigações, de sujeição e até de proteção, você tem muitas possibilidades de negociação com isso. Então, dependendo da violência que você está estudando, né, como esse patriarcado vai se comportar em relação, por exemplo, aos gays ou aos negros, vai ser diferente. E aí eu vou já
tentando articular a pergunta da Vera com a do Luiz, ele pergunta assim, por que essas discussões são setorializadas, né? O movimento de interseccionalizar denuncia essa setorialização, né? Mas elas são setorializadas, se eu mais uma vez recorrer à teoria que me funda, que é a ideia de que as pessoas comuns criam conhecimentos e cultura no seu cotidiano, né? E criam currículos também nos seus cotidianos. A gente vai lembrar que ali, quando você cria a resistência do movimento negro americano e a luta pelos direitos civis do movimento negro americano, esse movimento ele é religioso e, portanto, ele é essencialmente patriarcal e defensor do patriarcado. E, portanto, ele vai dificilmente negociar e se associar às lutas feministas, que a gente, inclusive, hoje vai chamar de feminismo branco. Olhe lá como, né, que a gente daqui está lendo esses movimentos, né? Então, o Michel Dissertot, ele diz que a gente vai se associando e vai se relacionando, né? E valorizando coisas e desvalorizando outras coisas pela nossa conveniência, né? E por aquilo que nos defende e que nos faz existir. É nesse sentido, Luiz, que quando a gente afirma, junto com o Painer, que o currículo é um espaço de controle de gênero e, portanto, controle do patriarcado, não necessariamente esse currículo é controle só porque é um documento escrito e conservador. Ele é controle porque a própria lógica do sistema sexo-gênero e do patriarcado é tentar reproduzir seus valores para poder se manter vigente. Valores não são reproduzidos, eles são recriados e revalorizados e reinventados cotidianamente. Mas eu acho que é mais ou menos essa dinâmica aí que eu estou tentando trazer para o nosso debate. A interseccionalidade não é um fenômeno, né? É uma teoria, é uma proposta metodológica. A gente não precisa aderir, inclusive porque tem outras propostas teórico-metodológicas ou epistêmico-teórico-metodológicas que, digamos assim, caminham numa mesma direção de usar a teoria para desestabilizar e para propor construções acadêmicas contra-hegemônicas. Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Obrigada, Luli, por mais essas respostas. Agora a gente tem a Rosa Salles e a professora Jaciara inscritas. Se alguém mais quiser se habilitar, a gente ainda tem um tempinho. Se não, depois delas falo eu, que quase não costumo falar, mas às vezes é necessário. Rosa, minha querida, pode fazer sua questão. Rosa. Alguém ouve a Rosa? É aqui o problema ou é lá com ela? Não escuto também. Nem eu. Estou ouvindo também não, ela deve ter caído da internet. Tem a menor importância. Já, se você faz a sua pergunta, depois, se a Rosa conseguir, ela volta e faz em seguida. O mesmo bloco não tem problema nenhum. Tá bom. Mais uma, não sei se é bem uma pergunta, mas é mais um diálogo. Luli, antes de mais nada, assim, adorei, aprendi muito, você muito nos provoca, como todos aqui já comentaram, enfim. E aí, em toda a sua fala, né, quem estuda um pouco de Freire identifica muito do pensamento dele em alguns pontos, né? Claro, não todos, mas tem muitas coisas que você traz por meio de outros autores que a gente poderia identificar também na obra dele, né? Que você não citou, mas tanto que você fechou a apresentação com um slide que traz, né, a questão de classe, mas também a importância dos outros enquadramentos, ou secções, ou outros cortes, né?
E como você mesmo acabou de falar, e eu acho que você foi muito didático e muito feliz na sua fala, existem várias propostas teórico-metodológicas de lutas contra-hegemônicas, né? E aí eu queria perguntar para você, já que, né, você concluiu com o pensamento de Freire, nós estamos celebrando universidades, movimentos sociais, instituições em todo o mundo, centenário do nascimento dele, o que você consideraria de mais um ponto principal ou um corte dentro do pensamento dele que dialoga com tudo isso que você traz, que embora antigo, como você mesmo apontou, atual. No final das contas, te provocar, dizer se você considera Paulo Freire atual e em que, entre todas as dimensões do pensamento dele. Então é isso, e agradecer mais uma vez você ter tirado um tempo para vir aqui, para estar conosco. Muito obrigada. Jamara, que eu tinha esquecido dela, ainda bem que ela se recuperou, se auto-recuperou. Vamos lá, Jamara, faz a sua pergunta. Boa noite, professora, muito obrigada pela oportunidade. Maria Luísa, linda, adorei tudo. Da fala física forte, né? Que eu também tenho uma fala forte. E adorei tudo. A minha eu não sei nem se é bem uma pergunta, mas o que eu adorei foi você falar sobre a interseccionalidade e quando você apontou autores do campo do direito e fez essa intersecção com o campo da educação. E na busca pelas lutas aí elencadas por você, né? Você já falou bastante sobre isso, acho que eu não fui a única que gostou desse termo, né? Então, era isso que eu queria dizer, se você pudesse falar mais sobre essa intersecção, que eu gostei bastante. Obrigada. Rosa, você consegue fazer sua pergunta, minha querida? Bom, acho que nós vamos ter que deixar a Rosa. Ô, Luli, eu também não tenho exatamente uma pergunta, mas eu vou tentar dar prosseguimento aos nossos diálogos em torno de todas essas questões que envolvem o Sertor, o Boa Ventura, os cotidianos, mas, sobretudo, as escolas, né? Eu fico muito preocupada sempre com o modo como os conhecimentos que estão dentro das escolas são percebidos ou não percebidos, né, pelos interlocutores, digamos assim, incluindo a academia, as autoridades educacionais, entre outros menos cotados. E você hoje falou uma coisa que me incitou a pensar num aspecto que eu ainda não tinha pensado, e aí eu quero que você me diga se faz sentido e se a gente pode pensar nesse caminho, né? Porque quando você fala na questão sexo-gênero, né, e você associa de uma certa forma essa compreensão ao pensamento do Boaventura das epistemologias do Sul, o que me ocorre é que os saberes que estão dentro das escolas, sobretudo aquelas onde nós trabalhamos, de ensino fundamental, né? Você ainda trabalhou no médio e eu nunca, só no fundamental, é que há um espaço muito feminino. E considerando que na modernidade as mulheres são emotivas e, portanto, pouco racionais, nos biologismos da vida a gente tem um déficit de neurônios assustador, embora sejam muito mais úteis, como todos os homens sabem, porque os deles só servem uns para ir, uns para voltar, e a gente é multitarefa. Provocações à parte, essa ideia de que o homem tem uma visão mais ampla, o homem vê mais longe, isso eu cansei de ouvir gente dizer, que a mulher tem uma visão mais curta, mais doméstica, enfim, um pouco lá Antígona ainda, etc. e tal. Se é possível a gente considerar
como que opera, até epistemologicamente, a subalternização da mulher, né? E, portanto, a necessidade de, com o Sertor e com os estudos do cotidiano, a gente abordar essa condição feminina, de gênero, também como uma condição negada do ponto de vista epistemológico, né? Enfim, então me ocorreu isso. Claro que a gente sabe que é um espaço feminino e que tem uma desvalorização, mas eu acho que se a gente pode adensar isso do ponto de vista da compreensão teórica, né, ajuda. E eu acho que o que você trouxe hoje talvez possa ajudar. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Nossa, gente, que perguntas! Eu tô... que legal. Inês, eu adorei. Adorei a tua colocação. Vou falar duas coisas. Eu tenho uma doutoranda que está pesquisando uma coisa que, por enquanto, a gente está chamando do sequestro da língua, que ela está acompanhando a relação de jovens negras com a língua portuguesa. Por que elas tiram nota maior na prova do Enem e depois acham que não sabem escrever na universidade, na redação do Enem, e depois acham que não sabem escrever na universidade. Agora, acho que nessa... Né, pois é, assim, tentando já trabalhar nessa linha, e com uma intersecção, porque são jovens negras, né, e que vêm, né, muitas vezes de comunidades pobres e tal. Agora, tem estudos sobre as feiticeiras na Idade Média que trabalham nessa linha. A Silvia Frederic, que eu citei, ela tem um livro maravilhoso que fala sobre isso. A questão ela associa a caça às bruxas com a destruição de uma lógica de entendimento do mundo, que é uma lógica feminina e que é anticapitalista, porque a teoria dela é o tempo todo como entender o que ela chama de ponto zero da revolução, né? Como, na formação do capitalismo, a mulher desapareceu como pessoa, como história, como classe, como força de trabalho, como tudo, né? Desaparece da própria equação. Então, vamos conversar mais sobre isso, porque eu acho maravilhoso e gostei muito. E é nessa linha que eu vou responder a pergunta da Jamara, né? Para a gente tentar fazer essas interseções, a gente precisa recorrer a estudos de áreas diferentes. O próprio Boaventura é um cara que já vem desde os anos 80, né, passeando entre as ciências sociais e o direito. Eu chamei muita atenção da Kimberly Crenshaw, porque ela é quem desenvolveu a teoria da interseccionalidade. Mas tem outros autores que passeiam pelo campo da educação e que vêm do campo do direito, como o próprio Paulo Freire, né? Não vamos esquecer também dele, né? Eu trabalho muito, Jamara, com autores do campo das ciências sociais, da antropologia, da etnografia. Isso já são referências que fazem parte do meu modo de construir as minhas pesquisas, né? Então, por exemplo, quando eu trouxe a questão metodológica, né, de também criar metodologias que se oponham à mise-en-scène malinowskiana, de você estar lá fazendo e eu estou observando, numa sociedade em que nós fazemos parte da mesma sociedade, né? A gente está falando de que essas interseções elas também já existem, né? Mas elas também não são percebidas. Elas, de alguma maneira, são, mais uma vez, o papel da teoria aí, né? É provocar o dissenso e desnaturalizar coisas que parecem que sempre foram assim. Esse é um movimento queer. Então, para mim, é importante trabalhar tanto com os pensamentos e as teorias que vêm do campo do currículo, mas até porque
campo do currículo tem, para mim, uma forte influência dos estudos do Painer, né, que, para ele, o currículo é um documento de gênero e de raça, eu acabo sempre recorrendo a autores do campo, por exemplo, da epistemologia, como a Inês me apresentou, né, desde o von Foster a outros que a gente nem traz aqui para essa conversa, mas que, de alguma maneira, estão, né, nessa conversa. E Jaciara, Paulo Freire está menos nessa conversa do que eu posso colocar, porque eu sei muito pouco de Paulo Freire e eu acho muito importante a gente dizer que não sabe as coisas. Eu tenho aprendido muito com Paulo Freire pelas novas leituras do Freire, né? Então, se você me pergunta se o Freire é atual, eu vou te dizer assim que eu tenho seguido Inês no que ela vem falando de Freire e eu sou absolutamente encantada com o diálogo que ela, inclusive, já vinha fazendo com o João Parasqueva sobre a atualidade do Paulo Freire. E sempre que eu falo do Freire, me vem à mente um texto que eu gosto muito, que é do João Arriscado Nunes, onde ele diz, né, ele coloca o Paulo Freire no centro dessa argumentação que leva às epistemologias do Sul e à decolonialidade, né, dizendo que é o Freire que cunha o paradigma do oprimido. Né? Então, como a gente, em todos esses casos, a gente está falando das situações de opressão, né? Vou ler um pedacinho aqui para ver se eu consigo explicar melhor isso. Né? As linhas abissais são, então, para mim, essa metáfora da exclusão radical, né? Que é imposta pelas formas atuais de dominação, sendo o capitalismo uma delas, o colonialismo que permanece, o Krenak fala guerras permanentes, né? Patriarcado e os fundamentalismos. Né? Do lado de cada linha estão os incluídos, ainda que explorados. Do lado de lá é o lado da apropriação e da violência, o lado do não ser, do invisível, do irrelevante, do inferior, do não humano. Nas lutas, principalmente as lutas sociais, mas também dentro da academia, que abalroam essas linhas abissais, estão os oprimidos de Freire, os subalternos da Spivak, os condenados da terra, do Frantz Fanon, que criam conhecimentos produzidos como menos importantes ou até inexistentes sob esse paradigma, que é o paradigma da opressão. Né? E é por isso que eu defendo sempre com Inês Barbosa de Oliveira, o currículo é criação cotidiana. Né? E o que a gente não vê que está acontecendo ali é porque está tornado invisível. Né? E eu acho que é esse caráter fascista, né, da manutenção das linhas abissais que está na negação da humanidade. E eu queria terminar dizendo que essa negação da humanidade não desumaniza apenas os oprimidos, mas também os opressores. Obrigada. Muito bem, como já dizia o velho Hegel. O Fábio quer fazer uma pergunta e a mãozinha da Rosa continua levantada, mas eu não sei se ela vai aparecer. Luli, você pode fazer um passeio no chat, tem imensos, enormes e múltiplos elogios à sua fala, maravilhosa, maravilhinda, sensacional, espetacular, genial, que espetáculo, etc, etc. Então, o sucesso é total. O Fábio quer te fazer uma pergunta e eu vou pedir a alguém que, porventura, ainda queira falar, fazer alguma questão, que faça junto com o Fábio, porque o nosso tempo está caminhando para o final, né? A Luli já deve estar um pouco cansada, muitas perguntas, isso significa que a aula dela interessou muito ao grupo, que é sempre muito bom, mas é bom a gente não se alongar, né, eternamente. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, nosso colega. Enfim, os parabéns se multiplicam e, enfim, se alguém ainda quiser perguntar, é no bloco do Fábio. Então, se inscreva já.
Fábio, o Fábio é o Fábio. O Fábio é o Fábio, Muito boa noite a todos e todas. Estou sendo ouvido? Assim. Bom, Luli, especialmente para você, é sempre prazeroso e muito instigante ouvi-la. Eu adoro, enfim, ter essa oportunidade sempre que posso. Eu queria fazer uma colocação e uma indagação. Primeiro dizer que assim, é surpreendente o fato de você estar sempre antenada, né, com o que tem de novo no pensamento, e é muito alentador e inspirador ver que você traz essa discussão tão cara, desse conceito tão importante, né, do feminismo negro brasileiro, né, não só brasileiro, mas do feminismo negro, e é um alento. Eu fui criado, né, a indagação é essa, né, eu fui criado na minha atuação política juvenil e mesmo na minha formação inicial na universidade, com a ideia de que o eixo, né, das transformações, o eixo da luta política, né, era esse segmento, pensando em termos de luta de classe, né, era conduzido, né, era liderado pela classe operária. E toda a teoria política, o pensamento social e mesmo a ação política prática se orientava por essa premissa, né, por esse paradigma. E aí eu vejo você trazer a interseccionalidade, que emerge com uma força brutal no pensamento social brasileiro, e não é por uma mera questão de representatividade, obviamente, é porque é difícil entender, a gente entende, né, mas é difícil justificar por que demorou tanto tempo para que a gente recorresse a Lélia Gonzalez, a Beatriz Carneiro, a Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, para poder entender a realidade brasileira, para interpretar o país, né? Não é uma questão de representatividade, é uma necessidade interpretativa. E minha pergunta é essa: se na sua opinião, né, diante de tudo que você tem pesquisado, visto, se existe em curso, né, se está em curso, né, se estamos diante de uma mudança de paradigma, se o feminismo negro, né, a liderança política e intelectual das mulheres negras substitui, né, a liderança operária do século passado. Se a gente está diante de uma mudança inspiradora e instigante e alentadora do pensamento da ação política. Obrigado, minha querida, um prazer ouvi-la. Posso responder? Tem mais alguém? Eu acho que você pode responder, porque ninguém mais levantou a mão, então você pode responder e pode se despedir em seguida, porque eu acho que nós vamos te liberar. Ai, Fábio, eu obrigada. acho, por enquanto, só acho. Vamos lá. Obrigada por essa pergunta linda, né? Eu também fui formada no paradigma da epistemologia crítica marxista e durante longos anos defendi que a vanguarda e a revolução estavam na mão da classe trabalhadora. Mas se a gente também aprendeu que conhecimento incide na transformação da sociedade, a gente também tem que reconhecer que os conhecimentos da opressão, os conhecimentos femininos, negros, eles têm provocado muitas transformações. E se a gente for lembrar das discussões que a gente tinha, eu, você e Inês, lá em 2005, eu acho, ou 2004, se a gente vem realmente buscando abandonar um paradigma de opressão, um paradigma de exclusão, em busca de um conhecimento prudente para uma vida decente, eu acho que o paradigma da opressão nos ensina muito, né? O paradigma dos oprimidos nos ensina muito a lutar contra as opressões, e eu acho que o futuro é uma mulher negra, Fábio. Então, me despeço, né? É isso? Vou dizer muito obrigada. Acho que Rita e Jaciara querem se despedir de você, aí eu já não sei em que ordem a gente faz, se as meninas se despedem de você e você dá o recado final, ou se você dá o seu recado final e depois as meninas falam. Rita, o que você acha melhor? Eu acho que é ela primeiro, né? Aí depois a gente se despede e faz uma foto, porque a gente tem feito foto todos os dias. É isso, só não pode sair antes da foto, Luli, tá? Mas pode se despedir, ficamos aqui. Tá gravado? Sim. Certamente. Oba, que ótimo!
Então, eu quero só dizer muito, muito, muito obrigada. Inês, muito obrigada pela confiança que você sempre coloca em mim, achando que eu vou dar conta das coisas. E para quem está estudando, eu quero dizer assim, a gente só estuda, né? O que a gente faz para dar conta do dever de casa da nossa orientadora sempre da vida é sentar e estudar e organizar. E essas falas são muito importantes, porque o aprendizado acadêmico também se qualifica na aula. A aula tem sido muito desvalorizada e eu quero agradecer, então, especialmente a Jaciara, a Rita, por me receberem aqui no programa para dar uma aula, que é uma coisa que a gente gosta tanto. Obrigada. Somos nós que agradecemos, Luli. Esperamos que você volte, tá? Em outras situações, para a gente continuar essa conversa. Como a Natália falou, acho que foi uma fala bem impactante, né? A fala, os autores, as imagens, então a gente vai sendo impactado pela fala, a gente agradece demais e até a próxima, né? Eu passo para a Jássio. Depois de uma palestra dessa, não tem mais nada para dizer, só agradecer. Muito obrigada. Tá bom, fazemos a foto. Cadê os meninos? Tem que ter o. Vamos lá, vamos abrindo as câmeras, por favor, todos aqueles que querem aparecer no retrato. Aí tem que pôr na galeria. O Roberto e Mário que estão fazendo isso. Mas tem que aparecer a palestrante, né? Tô aqui, ó. Tô aqui. Ali ela, no cantinho, assim. No cantinho. A Alzira está aí também. Um beijo, Alzira. Cadê a Alzira? Domingos e madrugadas de Sucupira juntas. A Alzira precisa ligar a câmera também. Não sei se ela está ligada, porque eu não vejo quem está com. Não, a Alzira está aqui. Eu estou aqui, eu estou vendo vocês. Já joguei agora estou te vendo também. Ela está ali também. Já joguei um beijo para Luli. Luli, Sucupira para trás, finalmente. Gente, está lindo aqui o meu. Tem muita gente aqui, nossa. Quem vai tirar foto? Estamos tirando. A hora que acabar, você avisa que a gente vai se despedindo. Não se preocupe, não vou deixar vocês com um sorriso congelado. Muita gente, nossa. Mais uma só, gente, só um minuto. Para não queimar o filme. 115 pessoas. Que público, hein, Luli? 121. Arrasou. Não, mas chegou a 131, Jássio. Márcio, eu fui anotando aqui 131, chegamos no... Pronto, agora gente. Estamos com 121. Maravilha. Muito obrigada, gente. Bom, gente. Fotos no canal em 10 minutos. Muito bem. Obrigada, Luli. Roberto, sempre maravilhosos, obrigada. Luli, querido, obrigada. E seguimos. Professora Luli, um instantinho só, professora. A senhora se interessou pela gravação. Assim que o Teams liberar, nós vamos colocar num canal e informamos a senhora. Tá ótimo, aí eu compartilho no meu, obrigada. Tá bom, gente. Até semana que vem tem mais, hein? Tem Laélia na terça. Obrigada. Vamos estar juntos de novo. Até breve. Pode sair, né? Até breve. Estamos saindo. Estamos saindo. Ô, professora Sônia, quietinha de novo no canto, né? Luli. Bom, gente, tchau para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até terça, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Professora Inês. Oi. Eu partilhei a aula de ontem com todos os meus professores. Fez o maior sucesso. Foi maravilhosa a sua palestra, professora. Que coisa boa. Sensacional. Ouvi falar de como... Não, aquela aula de ontem eu gostei tanto de fazer. Foi tão bonitinha. Ô, Jaci, eu roubei a nossa ideia do editorial da revista e fiz uma aula 100 anos de Paulo Freire sobre amorosidade, alegria e esperança. Foi maravilhoso. Tudo bem, o crédito está dado, não tem problema. Está público e gravado agora. Tá joia, Inês. É isso. Beijo para todos. Tchau, gente. Oi, André. Beijo para todos.